Olá, a morte de Cristo na cruz é um dos eventos mais conhecidos da história, né? Mas já pararam para pensar se foi um ato de vitimização ou uma escolha totalmente deliberada? Hoje a gente vai fundo nessa questão, usando as próprias escrituras para desvendar o que realmente aconteceu. Então, o ponto central é esse, sabe? Cristo foi uma vítima indefesa ou um voluntário determinado? É um verdadeiro paradoxo, porque, de um lado, as Escrituras dizem que a morte dele foi planejada por Deus e executada por homens. Mas, por outro lado, elas afirmam que foi uma escolha dele. Ué, como é que pode? Como é que essas duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo? Para a gente começar a desembolar esse nó, primeiro a gente precisa olhar para a tensão que as próprias escrituras criam. Elas apresentam três perspectivas que parecem, à primeira vista, puxar em direções totalmente diferentes. E é aqui que o negócio começa a ficar interessante. As escrituras mostram três, digamos, forças em ação: o plano soberano de Deus, a responsabilidade dos homens que o executaram e, o que é crucial, a disposição pessoal do próprio Cristo. É justamente a dança entre esses três fatores que cria todo esse paradoxo. Beleza, então por onde a gente começa a procurar a resposta? Olha, a melhor fonte é o próprio protagonista, né? O que o próprio Cristo disse sobre a sua morte. Vamos dar uma olhada nas palavras dele. E olha que curioso, a primeira pista vem de uma profecia, séculos antes de tudo acontecer. O texto diz que ele derramou a sua alma. A palavra-chave aqui é derramou. Pensa bem, é um verbo de ação, uma entrega deliberada. Não é algo que foi arrancado à força. E aí, séculos depois, a gente vê o cumprimento exato dessa profecia nas palavras do próprio Cristo. E essa aqui talvez seja a declaração mais direta de todas. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou. Ele não está falando como uma vítima de jeito nenhum. Ele está falando como alguém que tem total autoridade sobre a própria vida e morte. Então, o que a gente viu até aqui? Existe um padrão muito claro, né? Tanto na profecia lá de trás, quanto nas palavras do próprio Cristo, a linguagem é de autoridade, de escolha pessoal, nada a ver com desamparo. A imagem que se pinta é de poder e não de passividade. Ok, mas para a gente ir ainda mais fundo, a gente precisa olhar para as palavras específicas usadas lá nos textos originais, em grego. A escolha de palavras dos autores do Novo Testamento é, olha, incrivelmente reveladora. E é aqui que a análise fica fascinante mesmo. Dá uma olhada nessa tabela. Os autores não usaram palavras quaisquer, eles foram muito específicos. Chita-me, por exemplo, não é só morrer, é depor a vida, sabe? Como um rei que depõe a coroa por vontade própria. E o mais revelador de todos é o uso constante de realton, o pronome a si mesmo. A frase que se repete é: ele entregou a si mesmo. A própria gramática está martelando essa ideia de iniciativa pessoal. Portanto, a conclusão aqui é bem clara. Não estamos falando de uma ou duas passagens isoladas. O vocabulário, a gramática dos textos originais, tudo isso constrói um argumento muito forte e consistente para uma ação intencional, voluntária. Beleza. Então, de um lado, a gente tem o plano de Deus, do outro, a livre escolha de Cristo. Como é que essas duas verdades conseguem existir juntas sem se contradizer? Vamos agora para a estrutura teológica que ajuda a harmonizar essas ideias. A chave para a gente entender isso é um conceito chamado diotelismo. Eu sei, o nome pode parecer complicado, mas a ideia por trás é fundamental. Cristo, sendo ao mesmo tempo plenamente divino e plenamente humano, tinha duas vontades, uma divina e uma humana. E este slide ajuda a gente a visualizar como isso funciona na prática. A vontade humana de Cristo, ela passou por uma luta real, genuína. A gente vê isso lá no Getsemane, quando ele diz, não seja como eu quero, só que essa mesma vontade humana se submeteu em perfeita obediência à sua vontade divina, que, por sua vez, estava em total alinhamento com o plano do Pai. Isso é incrível porque garante que o sacrifício foi tanto autenticamente humano, quanto divinamente poderoso. E essa harmonia toda não para em Cristo, ela vai além. Foi uma cooperação perfeita dentro da Trindade. Pensem só nessa dinâmica. O Pai é quem decreta o plano de redenção. O Filho, em total acordo, aceita e executa voluntariamente essa missão. E o Espírito Santo está ali fortalecendo o Filho nesse ato. É uma imagem de unidade e propósito que é simplesmente absoluta. Ok, entendemos a teologia, mas e daí? Qual a importância disso tudo? Por que essa questão da voluntariedade da morte de Cristo é tão, mas tão fundamental? Vamos ver as implicações práticas e bem profundas dessa verdade. E por que essa escolha é tão importante? Simples, porque ela muda tudo.
Primeiro, ela garante a justiça do ato. Não foi alguém forçado, foi uma oferta voluntária de um inocente. Ela também estabelece o exemplo máximo de amor sacrificial. E o valor desse sacrifício se torna infinito, porque foi oferecido pelo próprio Deus. Isso também fundamenta a eficácia do papel dele como sacerdote e, claro, demonstra a unidade perfeita da Trindade. Cada um desses pontos é absolutamente crucial. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. O que a gente viu hoje mostra que a cruz não foi um acidente trágico, de jeito nenhum. Foi o ponto mais alto de uma escolha divina e voluntária. A pergunta que fica no ar, então, é esta: se a cruz foi um ato de vontade tão poderoso, o que essa escolha exige de nós?